Som. Podeis assentar, irmãos. Quão grande é o nosso Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Como é bom podermos estar aqui diante da Sua presença nesta noite, podendo estar orando, estarmos alinhados à Sua palavra. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. Nós queremos nesta noite trazer uma breve meditação. E eu estive pensando, depois que recebemos o convite para poder estar ministrando, qual a palavra que o Senhor gostaria de ministrar aos nossos corações em um momento tão importante como este, de estarmos aqui nestas horas clamando ao Senhor. E então me veio esse texto de Mateus 6,33, eu gostaria de fazer essa leitura e pedisse que você acompanhasse na sua Bíblia ou no seu smartphone, né? Como achar melhor. Vamos lá em Mateus capítulo 6, versículos 25 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Gostaria de te convidar a baixar suas cabeças nesse momento e vamos orar ao Senhor com o único propósito que o Seu Espírito Santo possa nos trazer revelação desta palavra já tão conhecida entre nós, mas que nesta noite Ele traga esta revelação ao meu, ao seu, ao nosso coração, para que possamos sair daqui edificados para a glória de Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por esta palavra que nós acabamos de meditar neste momento, Deus. Eterno e soberano Deus, uma palavra tão conhecida, um texto tão pregado em nossos púlpitos, Pai. Mas nesta noite se faz necessário, Deus, que Tu possas trazer em nossas mentes, como a Tua própria palavra diz, que ela se renova a cada manhã. Nós queremos Te pedir que ela seja renovada em nossas mentes nesta noite, e que o Teu Espírito Santo traga agora esta revelação, na exposição desta palavra,
e principalmente na decisão que nós precisamos tomar nesta noite sobre esta palavra. Eu te oro muito agradecido, Pai, de todo o meu coração, em gratidão por tudo que o Senhor já fez neste dia e ainda fará por esta noite afora em nossos corações, no nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, é muito importante termos uma reflexão corretamente da palavra de Deus. Nós estamos vivendo momentos em toda a humanidade, em todo este planeta chamado Terra, que a gente percebe realmente um grande abalo em todos os sistemas de governo. E as preocupações têm assolado as nossas vidas. A preocupação tem tomado conta das nossas famílias. Nunca vivemos um momento na história como foi 2020. Estarmos passando por um processo chamado pandemia, onde propriamente fomos coagidos a sair das nossas atividades, do nosso dia a dia, nos recuarmos dentro das nossas casas. E nós precisamos ter uma reflexão muito importante sobre isto. E é por isso que nós queremos falar com vocês sobre esta noite, nesta palavra, da importância de, em primeiro lugar, buscarmos o reino de Deus. Eu quero pedir a ajuda do nosso irmão da técnica, né, que ele possa dar mais um toque lá. E para isto, eu quero trazer uma frase muito importante. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter até lido esse livro, né, do monge e o executivo, desse James Hunter, né, esse autor tremendo. Ele traz uma palavra muito importante para a gente pensar sobre a questão de mudança de mentalidade. Porque muitas vezes nós estamos querendo mudanças nas nossas vidas, mas nós estamos fazendo as mesmas coisas. E isto é impossível, irmãos. Porque se nós queremos alguma mudança, até mesmo diante desta palavra que está sendo pregada aqui hoje, nós precisamos de uma decisão, nós precisamos de um posicionamento, nós precisamos ter atitudes diferentes. Amém? E olha o que ele diz: as mudanças nos desinstala, elas nos tiram da nossa zona de conforto e nos dá força para fazer as coisas de modo diferente, e isto é difícil. Quando as nossas ideias são desafiadas, nós somos forçados a repensar a nossa posição. Isto é sempre um incômodo. E é por isso que, ao invés de refletir sobre os seus comportamentos e enfrentar a árdua tarefa de quebrar seus paradigmas, muitos se contentam em permanecerem para sempre paralisados nos seus pequenos trilhos. Eu gosto muito desta reflexão, porque realmente muitas vezes nós nos encontramos aí, fazendo as mesmas coisas. Se nós observarmos as últimas décadas que passamos nos nossos sistemas de cultos religiosos, nós passamos muitas décadas fazendo as mesmas coisas, trazendo um evangelho de consumo, trazendo as nossas reuniões que deveriam ser cultos de louvor, de adoração, aquele que vive para todo sempre. Muitas vezes um momento agradável de ouvirmos uma boa palavra e voltarmos para passar uma semana inteira, e quem sabe domingo que vem a gente volta no próximo culto. Porque afinal de contas nós pertencemos a uma denominação, nós entregamos o nosso dízimo, nós entregamos as nossas ofertas, e parece que aí isto se encaixa perfeitamente no nosso sistema religioso. Mas a palavra de hoje é muito clara: em primeiro lugar buscar o seu reino. E o que é o reino de Deus? É sobre isso que nós queremos refletir nesta noite com entendimento. E para entender algo sobre o reino, eu quero que vocês acompanhem comigo o próximo bloco, porque nós vamos falar um pouquinho sobre sistema de governo. E nós sabemos que o sistema de governo que nós vivemos aqui no Brasil é o sistema de democracia,
o que é o sistema de democracia? É simples, o próprio Aurélio nos ajuda. A democracia é o governo em que o povo exerce a soberania. É o sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio das eleições periódicas. A gente acabou de passar um processo agora. E, aliás, ainda, pelo menos na cidade de São Paulo, vai ter segundo turno, como em outras cidades por aí. Este é o sistema que eu e você vivemos. E a maioria dos países tem este sistema chamado democracia. É muito interessante. Veja o item 3. É o regime em que há liberdade de associação e de expressão, e no qual não existe distinções ou privilégios de classe hereditárias ou arbitrárias. E parece que isso nos traz um conforto tão grande, afinal de contas, quem vive num país de democracia tem direitos. E também não vimos em todo o tempo da história um momento como esse, que se fala tanto dos direitos. E parece que isto, infelizmente, tem afetado as nossas igrejas, porque, afinal de contas, qual é o sistema que nós estamos vivendo no país? A democracia. E não é muito incomum, quando as pessoas chegam, se sentem lesadas na sua forma de pensar, ou no posicionamento de um líder, de um pastor, e ela se resolve sair da igreja, porque afinal de contas não lhe agradou muito, afetou o que ela entende por direito, e ela acha melhor procurar outro lugar, porque nós temos uma democracia, e isso nos permite, afinal de contas, qual o problema? Sairmos de uma denominação e partirmos para outra. Isto chama-se democracia. Mas eu não vim para falar de democracia nesta noite, eu vim para falar de reino. E reino, o próprio nome já diz, não é um sistema democrático. Reino, vamos ao próximo, é um sistema de governo chamado monarquia. É um sistema totalmente diferente do que nós vivemos, e talvez por isso a dificuldade de assimilarmos estas informações na nossa mente, temos falta de entendimento sobre o que a palavra está dizendo, e muitas vezes a dificuldade de interpretar. Por quê? Porque somos governados num país de democracia, mas queremos ao mesmo tempo servir a um rei, porém com uma forma democrática, e isto não é possível. Obrigado por isso, glória a Deus. Monarquia é uma forma de governo em que o chefe de Estado tem o título de rei ou rainha, ou seus equivalentes. E por extensão é o Estado que possui esta forma de governo. E a pergunta é, o reino, ou o poder que Deus atua ou exerce em nossas vidas, é democrático? Não é. Vocês estão entendendo o que nós queremos ministrar nesta noite? Isto é muito sério, queridos. Eu louvo a Deus, quando o Coronel Terra nos chamou para podermos estar aqui, mais um grupo, como ele mesmo disse, a gente vem de uma jornada de oração. Completamos recentemente, nessa semana, 77 dias, que começou lá na Semana da Pátria, 7 dias, e depois até a data das eleições. E Deus tratou tanto com cada um de nós, Deus nos edificou tanto, apenas numa atitude de levantar e nos reunirmos com um grupo de 60 a 80 pessoas todas as manhãs, e estamos, posso dizer uma coisa aos irmãos, aprendendo um pouco mais sobre orarmos e chorarmos juntos. E quando a gente olha para uma palavra como esta, eu e você precisamos chorar. E o propósito desta mensagem nesta noite não é para que você possa no final julgar se foi ruim ou se foi boa esta palavra, mas pela autoridade do Espírito Santo, eu espero que você saia daqui para permitir que esta palavra alinhe a sua vida à palavra de Deus. Este é o propósito.
Nós não estamos em um clube, nós não estamos. Nós estamos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos para agradar pessoas, nós não estamos para criar estruturas, arquiteturas. Não. Nós estamos aqui reunidos por uma causa do Evangelho e de um rei chamado Jesus. E se Ele é o rei, logo nós somos os súditos. Ou seja, nós então não podemos viver uma democracia dentro da palavra. Quantos súditos desse reino nós temos aqui nessa noite? De verdade, permaneçam com as suas mãos levantadas. Se você está levantando, você está em acordo com esta palavra, mas para ser um súdito não há democracia. Para ser um súdito há obediência em nome de Jesus. Pode abaixar suas mãos. Vamos entender mais o que nós sabemos sobre o reino de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Este é o reino. Não é comida, não é bebida. E é interessante, pastora, porque nós não viemos para comer, pelo menos alimentos naturais para o nosso corpo. E é muito interessante o que a palavra diz. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria. E eu pergunto para os irmãos, o que é que as nossas igrejas estão vivendo nos últimos tempos? Eventos. Eventos. É tanta festividade. Pastor, o senhor é contra? De jeito nenhum. Desde que o rei esteja sendo adorado, esteja sendo exaltado, e nós estamos de fato em sintonia com a sua palavra. E quando a gente pensa em evento, eu sempre costumo dizer aos amigos, aqueles que andam mais próximos comigo, o problema do evento é que já está no nome. É vento. Eu gosto mais da palavra processo, porque a gente aprende, porque a gente cresce, porque a gente desenvolve. Não há nenhum problema comemorarmos, relembrarmos. Mas, queridos, a nossa posição é de servo, é de obediência, e nós precisamos viver isto na prática, do que é estabelecermos o seu reino. Eu e você não fomos chamados para uma democracia em Deus, nós só fomos chamados para servir a um reino, e para servir esse reino, olha o que a palavra diz, ele é justiça, ele é paz e ele é alegria. E por que num movimento de oração há tão poucas pessoas, há tão poucos que realmente se despertam? E eu pergunto aos irmãos, é pela falta de sabedoria e da interpretação de fato bíblica. Porque se entendesse reino, o que significa, mudaria a atitude. Então logo nós entramos na palavra importante das nossas vidas, entendemos a importância de termos uma visão correta da palavra de Deus. Entendemos que pertencemos a um reino, e o nosso papel nesta terra é estabelecermos o reino do Senhor nesta terra. Obrigado por mais um amém. Eu espero até o final a gente conseguir um pouquinho mais. Como está o reino de Deus na sua casa? Como está o reino de Deus no seu trabalho? Como está o reino de Deus na sua vida? Você está buscando em primeiro lugar? Você está comprometido com o reino? Segundo versículo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, veja a profundidade da palavra que passa batido nas nossas vidas, e a gente quer mesmo às vezes se divertir.
em busca dos benefícios próprios, em busca da comida, em busca da bebida, em busca do prazer, em busca do sentir bem. Quantos amigos eu já ouvi: estou saindo porque não estou me sentindo bem. Estou saindo porque não estou sentindo bem. A palavra ensina a enviarmos, não a sairmos. Nunca saia do posto que Deus te colocou. Seja enviado, seja uma pessoa de compromisso com o reino. Se o general pediu uma mudança de posição, ele vai preparar tudo. Não saia por sua livre e espontânea vontade. Se você quer ser um cidadão do reino de Deus. Vamos seguir mais um versículo. Lucas capítulo 9, versículo 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu vou estar te dando biblicamente palavras para alinhar a sua vida, para uma análise, porque esta noite será uma noite de decisão, amém? Esta noite será uma noite que eu e você precisaremos nos posicionar perante a palavra. E a palavra é bem clara: ninguém que lança mão num arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu sempre costumo dizer que para os paulistas e paulistanos é difícil entender isto. Agora, para mim, que nasci lá no interior de Minas e estudei agronomia, é mais fácil, porque meus avós tinham fazendas e eu via isso na prática. Porque o arado é uma ferramenta bem antiga, que você coloca um bico de ferro no chão, 2 braços de madeiras, e você amarra uma corda numa junta de bois na frente, e aquele bico, à medida que os bois andam, aquele bico de ferro, ele vai rasgando o chão. E você precisa ter um risco, mestre, para que você possa seguir. E você olha qual o risco, mestre, do teu lado esquerdo ou do seu lado direito, dependendo da posição, para que você esteja igual e você possa ter êxito no seu trabalho. Mas o fato é que por ter uma junta de bois puxando à frente e você está com a mão do arado, você não pode olhar para trás. E aliás, em outros trechos a palavra diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, daqueles que olham para trás. Nós precisamos olhar para frente, nós precisamos entender por que estamos nesta noite aqui, porque não é um evento, é um posicionamento. Nós estamos aqui num processo de oração, de clamor, de mudança, de transformação, amém? E nós veremos, para a glória de Deus, os resultados deste processo de oração. Porque se nós ligarmos na terra, será ligados nos céus os nossos pedidos de oração. Então não olhe para trás, não volte atrás. Mantenha-se a posição onde Deus te chamou. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Queridos, olha o momento que nós estamos vivendo. E eu achei muito interessante, porque de todos os cânticos e palavras que tivemos aqui na frente, foi proferido várias vezes reino de Deus. Eu fiquei feliz porque entendi uma testificação de Deus para ministrarmos sobre reino de Deus nesta noite. Que tempos é esse que nós estamos vivendo? Lutando por questões ideológicas, de mexer na estrutura das nossas crianças. Tantos absurdos. Igrejas evangélicas gays, igrejas evangélicas com várias vertentes. Eu pergunto para os irmãos, onde a palavra diz que necessitaria ser mudada, que necessitaria de ser atualizada? Pelo contrário, ela diz: passarão céus e terras, mas as minhas palavras não, queridos,
Nesta palavra, não. Não. Se tiver mais moderno, coloque aí hashtag, não mude a palavra de Deus. Não. Nós ficamos com a palavra de Deus. Não nos enganemos. Não nos enganemos, pertencemos a um reino, e no reino não há democracia, há uma palavra, há um só Senhor. João teve a visão em Apocalipse capítulo 4, ele viu um alto e sublime trono, e estava sentado sobre ele alguém que reina. Deus tem reinado na sua vida? Deus tem sido Senhor na sua vida? Este é o reino de Deus. Esse Deus é Senhor. Hoje a gente olha para a igreja e fala muito para aceitar Jesus. Aceita Jesus, venha para Jesus. É verdade. Mas a palavra também diz que a única forma de realmente sermos salvos é se com a tua boca confessar que Jesus Cristo está muito fraco ainda, eu sei que o dia foi forte. Se Jesus e Jesus está sendo Senhor na sua vida, os améns aumentaram um pouquinho, vamos crescer. Que Ele é Salvador, todos nós sabemos. Que precisamos aceitar Ele, todos nós sabemos. Mas eu e você estamos permitindo Cristo ser Senhor nas nossas vidas? Ele está decidindo por nós, Ele está à frente das nossas decisões, Ele está à frente dos nossos planos. Ou a gente decide e faz uma oraçãozinha, Senhor, força aí. Não. Isso não é visão de reino. Em primeiro lugar, o seu reino. Não seja enganado, queridos. Cuidado com os últimos dias. A Bíblia diz que haveria como comichões nos ouvidos, porque seria tantas fábulas, tantas lendas. A gente abre o nosso WhatsApp de manhã, sai umas cachoeiras de mensagens. Cuidado. Examina cada uma delas se está no eixo desta palavra. Nós não precisamos de palavras bonitas. Nós precisamos continuar no evangelho da cruz, do negar a si mesmo, do tomar a nossa cruz, do seguir a Cristo. Este é o nosso evangelho, este é o nosso reino. Ainda mais uma palavra em Hebreus capítulo 12, versículo 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Este é o reino. A gente precisa servir de uma forma agradável, com reverência e piedade. Onde está a nossa reverência? Com os nossos cultos. Estamos mais preocupados, e quantas expressões dizem os pastores, precisamos agradar os jovens, precisamos criar mais estruturas para poder chamar mais atenção. Ei! E esta palavra não chama mais? E esta palavra não transforma mais? Me perdoa, mas isso rasga o coração. É a única citação que a gente vê Jesus fazer uma chibata e lançar sobre todos aqueles que fizeram da casa do Senhor um comércio, uma venda de bênçãos, uma venda de óleo santo, uma venda de eu não quero nem continuar. Que isto, irmãos? Que reino de Deus é este? Que casa de Deus é esta? Eu participei durante muito tempo por dirigir um ministério internacional aqui no Brasil.
E muitas vezes tinha que estar participando daquelas expo cristãs. E eu me recordo que lá para 2018, me apresentaram um rapaz que era vendedor de painéis de LED. E eu não quero falar com ignorância. Eu sei que a modernidade, quando bem utilizada, ela ajuda muito, ela contribui muito realmente. Mas eu achei tão estranha a maneira que aquele rapaz se posicionou, porque ele chegou para mim e falou: puxa, pastor Gil, eu fiquei sabendo que o senhor é a pessoa responsável aí pelos filmes cristãos que vêm para o Brasil, e que tem muitos contatos com pastores, e eu queria te apresentar um produto que os pastores não podem mais ficar sem nas suas igrejas, porque eu quero contribuir com as igrejas. Eu falei: ah, é? E qual é o seu produto? O meu produto chama-se painel de LED. Porque eu vou falar uma coisa, pastor Gil: as igrejas daqui para frente não poderão mais existirem se não tiver um painel de LED. Uau! Eu acho que ele percebeu, porque tem coisas que a gente não... Pastor, dá para conceber os jovens ir para uma igreja se não tiver um painel de LED? Parece incrível, irmãos, mas estas coisas que a gente está às vezes experimentando resultados na nossa vida, que requer posicionamento com a palavra de Deus, e nós não podemos seguir mais fazendo as mesmas coisas. Nós precisamos observar com mais atenção e mudarmos as nossas vidas. Não é subirmos numa plataforma e lançarmos a palavra, é uma mudança de atitude. Não vai acontecer nada se nós sairmos daqui hoje com as mesmas decisões. Só mudará algumas coisas nas nossas vidas se nós refletirmos, permitirmos uma mudança de mentalidade e decidirmos a ter mudança. Posso ouvir um amém? Amém significa assim seja. Seja verdadeiro diante do Senhor. Se o Espírito Santo está tocando, permita as mudanças, porque somos cidadão do reino e os tempos são finais. Observe os sinais dos tempos, diz a palavra de Deus. Queridos, são finais. E precisamos nos alinhar a esta palavra. Precisamos compreender, precisamos discernir, precisamos nos posicionar que somos cidadão de reino, e se somos cidadão de um reino, temos que ter atitudes para um reino. E eu pergunto: qual foi a última vez que você orou pedindo que a vontade de Deus seja cumprida na sua vida? Qual foi a última oração que você fez? Porque afinal de contas, quando a gente chega diante do Senhor, são tantas petições, são tantas orações para conquistas de coisas que nos traz o benefício próprio, que nos traz o bem-estar, que a gente esquece da palavra, de podermos buscar algo que realmente esteja alinhados à vontade de Deus. Eu acabei de ler aqui no versículo anterior, da palavra reverência e também da palavra piedade. A palavra piedade significa que nós devemos ter atenção ao nosso próximo, amor ao nosso próximo. Tem uma declaração no livro de Jó, muito interessante. Quando Jó estava com os seus 3 amigos, especificamente lança uma palavra muito forte, e parece que desproporcional com a situação que Jó estava vivendo, mas ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim: Jó, você está sufocando a piedade, e quem sufoca a piedade diminui a adoração. A gente passa batido num texto desse e não vai com profundidade para entender o que Deus está falando. A palavra foi severa, foi dura demais para a situação de Jó, mas ela serve para os nossos dias de hoje.
porque estamos sufocando a piedade. Onde está o nosso amor com o próximo? Onde está o amor com as necessidades do nosso país? Nós acabamos aqui agora de carregar as bandeiras, de intercedermos. Irmãos, isto é um posicionamento. É olharmos sim para a vida do nosso país. Quem é o nosso país? É o povo. Está perecendo, está perdendo o rumo, está caindo nos contos das fadas, está indo para as heresias. Estamos vendo testemunhos que eu nunca vi na minha vida, de irmãos em Cristo ir para a macumbaria, ir para a feitiçaria. Que concepção é essa em nosso meio? Se não exercermos a piedade, se sufocarmos este amor a estas pessoas, nós veremos agora um desencadeamento de pessoas perdidas. Parece normal que a gente escutou do nosso tenente Noril, que um coronel deu um tiro, que um coronel acabou com a sua vida. E a gente passa batido. Dá para se colocar no lugar dessa família, dá para se colocar no lugar dos filhos desse coronel, se porventura existirem, de ter convivido mais de 30, porque nenhum chega com menos de 30, 25 anos de carreira, de esforço, de dedicação. É mais fácil apontar o dedo do que se colocar no lugar dele, de chorarmos com ele, de entendermos as suas necessidades, de saber o que eles estão precisando. Isto é falta de piedade da igreja. Erramos, queridos, pecamos, e eu começo pela minha vida. Eu não estou fora, mas eu quero assumir a mesma posição de Neemias. Senhor, pecamos, precisamos chorar mais, queridos, precisamos orar mais. Não podemos esperar mais 6 meses para um evento como esse, não podemos esperar mais 1 ano para um encontro, não. Precisamos de posicionamento para entender que nós temos que ter uma vida de oração, porque Jesus nos mostrou a todo tempo o alinhamento, a necessidade, e quando nós oramos, a nossa comunhão é maior com Deus, porque é uma ferramenta poderosa estarmos ligados ao trono da graça, e é a palavra que diz: orai em todo o tempo. Orai em todo o tempo, orai sem cessar. E aí a gente busca o entretenimento, e aí a gente busca o divertimento. Há poucos dias agora me aconteceu uma cena difícil, e é na nossa casa que a gente lava as roupas, né? Estávamos trazendo um excelente filme falando sobre o aborto. Foi uma pena que o cinema estava fechado, e a gente teve que protelar, e o lançamento não teve êxito, porque os cinemas estavam voltando com muitas restrições. Mas nós pegamos o filme e saímos passando por algumas igrejas a fim de divulgar, só para líderes, pastores, para levarmos muitas pessoas para poder assistir essa mensagem, porque os jovens, os adolescentes precisavam ver na prática o que é um aborto de todos os seus modelos, entender qual é a posição bíblica. E aí eu estava com tantos convites que eu estava dividindo para passar um filme ali, passar outro, para ter o maior número de pessoas. E aí eu mandei o meu filho de 13 anos com um amigo meu para poder levar até um grupo de conselho de pastores. E eu fiquei tão triste com o resultado, porque era uma mensagem tão poderosa, falando 1h50 da importância do aborto, o quanto a igreja tem pecado, o quanto a igreja tem omitido, trazendo uma visão bíblica, mostrando os assassinatos, mostrando que a Bíblia é a favor da vida desde o momento da concepção, e mostrando tantas atitudes. Eu vi tantos testemunhos nos lugares onde eu passei, e no outro dia eu cheguei para o meu filho e perguntei para ele: e aí, como é que foi o filme? Ele falou: pai, eu acho que hoje não funcionou da mesma maneira quando o senhor vai. Eu falei: por quê? Ele falou: sabe aquela cena? Tinha uma cena no filme, o nome do projeto já fala, né? Filme. E tinha uma cena, por ser gravado nos Estados Unidos, teve, se não me falha a memória, 1 minuto e 15 segundos, que passou uma cena de uma festa de um Halloween que não tinha nada a ver com o contexto do filme. A família estava passando por aquela festa. Sabe o que aconteceu no final? O pastor tomou o microfone e falou assim: precisamos conversar com o pastor Gil
tomar mais cuidado com os filmes que ele está trazendo para o Brasil, porque Halloween é heresia. Irmãos, 1h50 falando de assassinato, de crimes que nós estamos cometendo, mas a visão foi de uma cena de 1 minuto de Halloween. É claro que eu sou contra Halloween, é claro que isto não é bíblico, mas é um filme que vai para o cinema. Que falta de sabedoria, de mentalidade. Que legalidade é esta? Que faz a gente olhar um cisco no olho do irmão e passa um camelo, passa uma vaca no olho de uma pessoa dessa, porque não é possível que não enxerga, me perdoa aí a ira de Jeová, mas como é que pode a gente ver uma ferramenta tão poderosa e onde a igreja está se colocando nos detalhes que não levam a nada? A gente teve depoimentos, queridos, de pastor que eu passei o filme e tenho o áudio gravado para quem quiser ouvir. Que ele passou no outro dia para o pastor líder dizendo: pequei, errei, porque estava muito triste pensando que uma menina que foi conhecer o meu filho tiveram um relacionamento e está vindo uma criança, e pelo fato do meu filho, filho de pastor, estar preso, eu pensei que futuro vai ter uma criança dessa, seria melhor que essa menina abortasse. E ele assistiu o filme, Deus tocou profundamente, ele pediu perdão ao pastor. Quantas mensagens transformadoras, mas nós não estamos tendo a percepção, porque muitas coisas estão adentrando nas nossas vidas. Vamos ter cuidados com esta questão de amarmos mais a vida das pessoas e entendermos que para estabelecermos o reino de Deus, precisamos estar alinhados à sua palavra, ao que este reino exige das nossas vidas. É a vontade dele, não é a nossa. E Ele nos trata com amor, Ele nos trata com misericórdia, Ele nos trata com clareza, Ele levanta os seus profetas. Mas a gente sente na sala de oração de manhã a falta dos líderes, a falta daqueles que vão lá orar, a falta daqueles que vão lá jejuar por um propósito. A Bíblia foi muito clara. Quando questionaram Jesus sobre o jejum, ele falou: olha, haveria tempos em que vocês precisariam jejuar sim, porque o noivo subiria. Então era tempo da igreja jejuar, era tempo da igreja orar. Esse é o tempo de estarmos trazendo unidade. A oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, diz muito claro: Pai, eu oro a Ti para que eles sejam um. É um. É com esta mentalidade de unidade. A gente acabou de ver testemunhos do que está acontecendo na polícia do estado de São Paulo. Eu estou sendo testemunha ocular. Eu assumi recentemente uma capelania de uma segunda companhia do batalhão 21 na Zona Leste. E eu pedi para o coronel, eu falei: coronel, me envia. Ele falou: tá bom, Gil, eu vou ver quem conhece para a gente falar lá com o comandante para poder te receber. Eu falei: não, eu quero um lugar que ninguém me conheça, que ninguém sabe quem eu sou, que ninguém sabe quem é o senhor. Eu quero chegar lá do zero, eu só quero ter autorização para entrar com aqueles policiais. E assim eu entrei lá, e me apresentei a capitão, por sinal uma mulher muito jovem, e eu expliquei para ela todo o projeto. E eu falei: eu quero estar aqui para poder ter 10 minutos para orar e ler a Bíblia com seus policiais. E para quem quiser também, está ali no meu celular. Depois da terceira visita que aconteceu essa semana, no início da semana morreu um policial, por problemas de saúde. Então foi muito difícil para a companhia. Agora a gente está entendendo na prática os colegas quando perdem um companheiro. Por isso a minha sensibilidade aumentou muito sobre isso. E aí estavam todos os policiais lá dentro daquela companhia, porque eu cheguei exatamente no momento que a família foi para retirar os pertences do policial que morreu. E eu percebi que eles estavam muito sensíveis. Então nós ministramos uma palavra, fizemos uma leitura, falamos com ele, oramos sobre a vida deles. E quando eu saí, eu entrei no carro, peguei o meu celular, passei um relatório, porque a capitão não desceu. E eu disse para ela: olha, acabamos de chegar, de orar, oramos pela companhia, oramos pelo batalhão, oramos pela sua vida, por todos os policiais e pelos familiares
do soldado Hélio, que faleceu esta semana. Que Deus abençoe a sua vida. E aí ela passou um WhatsApp para mim: pastor, muito obrigado. Obrigado pela sua sensibilidade. Realmente é um momento muito difícil quando a gente perde um dos nossos policiais. Deu para o senhor perceber o clima. E aí, quando ela terminou de fazer aquele texto, eu mandei outro logo em seguida e falei: capitão, a senhora não precisa pedir desculpa para mim por não ter descido na preleção dos policiais. Eu quero que a senhora me considere um dos seus soldados aqui dentro, para tratar dos temas espirituais, para orar a Deus, para proteger seus policiais, para cuidar das famílias deles, para interceder por eles. Eu quero que a capitão conte com a minha vida. Quero ser um soldado. Irmãos, está registrado ali. A resposta dela foi em 5 minutos: pastor, que palavra. É verdade, a gente perdeu um soldado, mas não perdemos a guerra. Pastor, a partir de hoje, esta casa pertence ao Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus. O que vem primeiro na sua vida, queridos, chama-se reino de Deus. Põe a sua vida, põe as suas finanças, ponha tudo à disposição do que primeiro é buscar o reino de Deus. E você vai ver as mudanças na sua vida. E por último, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, na Bíblia Mensagem: não se aflijam, nem se preocupem, em vez de preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça, antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e o acalmará. É maravilhoso quando Cristo retira a preocupação do centro da vida do homem. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Estamos aqui por um motivo: oração. A palavra veio nesta noite sobre reino de Deus, sobre alinhamento à vontade de Deus. Eu vou fazer uma oração bem diferente. Você vai curvar a sua cabeça. Essa oração vai ser cantada nesse momento. Vou pedir auxílio aqui do nosso irmão. Feche seus olhos neste momento e veja se você realmente está de acordo com esta oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder
Senhor, eu quero continuar esta oração, Pai. Eu só posso entregar uma mensagem, mas o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele pode mudar os corações desta noite. Senhor, eu quero orar por cada família aqui representada nesta noite, por cada igreja representada aqui esta noite. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, revela esta palavra, revela, porque esta obra é sua. Eu só posso comunicar esta mensagem, mas eu sei e eu creio, e esta palavra promete que aqueles que permitem, que aceitam, o Senhor muda, o Senhor alinha as suas vidas a esta palavra. Senhor, mude a nossa visão. Não podemos viver mais uma democracia dentro da igreja. O teu sistema de governo é monárquico, é de um rei, é de um só Senhor. Não temos direitos. Jesus disse, antes de partir, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Senhor, olha para a Tua igreja nesta noite, alinha-nos novamente a Sua palavra, a doarmos as nossas vidas, a não nos conformarmos mais em ver os nossos policiais tombarem na guerra, e isto ser uma naturalidade, isto ser uma coisa normal. Eles estão defendendo. A Tua palavra diz que não há nenhuma autoridade que o Senhor não instituiu. Oh Deus, traz a piedade para o meio da Tua igreja, para o seio da Tua igreja. Senhor, nós oramos, nós choramos nesta noite. Deus, traga o Seu reino. Traga o Seu reino para a igreja, desperte a igreja, desperte os nossos pastores, desperte os nossos líderes. Estamos aqui para vivermos um reino, estabelecermos um reino de Deus, que é amor, que é paz, que é justiça, que é alegria. Deus, queremos o Teu reino, porque Jesus voltará para buscar a igreja, a sua noiva, sem mácula, que estiver alinhada à Sua palavra, que manteve na esperança, que manteve na visão, que manteve na palavra, que manteve na fidelidade, que não se corrompeu. As lendas, as fábulas, a Tua própria palavra diz: haveria fé na terra quando o Filho do Homem voltar. É tempo, meu Deus, é tempo de vir o Seu reino, de tomar os nossos púlpitos, de tomar os nossos ministérios, de tomar as nossas igrejas, de haver sensibilidade, ó Deus, nas ministrações do compromisso, Deus, de reconhecermos que nós estamos aqui para servir e dar as nossas vidas, ó Pai, por este reino, e dar as nossas vidas para o complemento que Jesus deixou para a igreja, que foi o ide e o fazer discípulos, e o relacionar com pessoas que tem a ver, ó Pai, com ver as necessidades que as pessoas têm nos dias de hoje, ó Deus, de suprir cada uma delas, meu Pai. Eu oro com a Tua igreja neste momento, Senhor, em concordância, Senhor, para que o Teu reino venha sobre as nossas vidas em primeiro lugar, que a primícia da nossa vida seja de fato, ó Pai, entregarmos tudo ao Senhor, ó Deus, entregarmos a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, ó Deus.
Senhor, eu levanto este clamor, ó Deus. Obrigado, Deus, pelo Vale da Bênção. Obrigado pelos seus fundadores, pelos seus organizadores, por estes celeiros, ó Deus, de quantas intercessões, ó Pai, de quantas orações que subiram e continuam, Senhor, e continuarão subindo ao trono da Tua graça. Desperte, Senhor, a Tua igreja para a oração. Desperte a Tua igreja para um posicionamento. Ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus. Nós nos unimos nesta noite, ó Deus, de clamarmos, Senhor, traga de fato um avivamento, Deus, a Tua igreja, ó Pai. Não permita que ninguém esteja dormindo, ó Deus. O noivo está voltando, ó Deus. O noivo está voltando, ó Deus. As estruturas estão sendo abaladas, ó Pai. O exército do inimigo está manifestando os seus exércitos sobre esta terra, mas o nosso general é Cristo. O nosso general é o Senhor, e esta batalha pertence ao Senhor, ó Pai. Nós cantamos, nós confessamos e nós confiamos na vitória, Deus. Pai, eu coloco as famílias, ó Deus, em nome de Jesus, no Teu altar. Que esta transformação, que este avivamento, que este alinhamento, que o Teu reino, Senhor, comece nas nossas famílias, ó Pai, em nome de Jesus. Esta é a minha oração, ó Pai, porque se nós teremos lares fortes, significa que teremos igrejas fortes, ó Pai. Começa em nós a Tua obra, Espírito Santo. Venha a nós o Teu reino, venha a nós o Teu reino. Ajude-nos a buscarmos em primeiro lugar o Teu reino, ó Deus, a Tua paz, a Tua justiça e a Tua alegria, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa trazer discernimento e revelação sobre esta palavra na vida de todos nesta noite. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus.